Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao webinar Série Bem Simples Assim, a arte de debitar e creditar sem mistérios. Sou a professora Andréia Lacerda, sou palestrante e consultora empresarial, ministro cursos presenciais e à distância na área tributária, contábil e custos na ALC, Sescom-MG, dentre outras instituições mineiras. Atuo como professora no Centro Universitário Unihorizontes. Atuei como professora e palestrante no SENAC-MG, SENAI, CDL, SEBRAE, FATEC, Facisa BH e PUC Minas. Bem, vamos começar então, o nosso webinar falando sobre a arte de debitar e creditar. Primeiro, vamos falar sobre o patrimônio. Bem, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada, que patrimônio é um conjunto de bens e direitos, mas nós, como profissionais da área contábil, sabemos que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E esse patrimônio ele estará relacionado a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, vamos entender o que seriam os bens. É tudo aquilo que é suscetível de avaliação econômica, como dinheiro, veículo e máquinas. É capaz de satisfazer as necessidades humanas. É denominado bem. Então, gente, este bem aqui, ele estará na empresa de uma forma física, Vamos imaginar, adquirimos mercadoria para o estoque. Esta mercadoria que está no estoque é um bem, Um bem tangível. Por que tangível? Que é um bem que nós podemos o quê? Pegá-lo, Direitos. Constituem direitos para a empresa todos os valores que ela tem a receber de terceiros, clientes, sócios, dentre outros, tais como duplicados a receber e empréstimos a receber. Então, vamos falar sobre os direitos. Bem, a empresa, a atividade dela é venda de mercadorias. Ela vendeu as mercadorias, porém ela realizou essa venda a prazo e foi emitida uma duplicata. Essa duplicata que foi emitida é uma duplicata a receber e representa para a empresa vendedora, fornecedora, um direito em relação a um terceiro. Obrigações. Constituem obrigações para a empresa todos os valores que ela tem a pagar para terceiros, fornecedores, proprietários de imóveis, empregados, governo, bancos e etc., tais como duplicatas a pagar e impostos a pagar. Então, gente, quando falamos em obrigações, é o que a empresa deve a terceiros, Aqui no primeiro momento nós estamos falando de quando você tem lá na divisão, quando nós vamos tratar lá na frente do balanço patrimonial, nós temos obrigações junto a terceiros e junto ao capital próprio. Então, como que funciona? Obrigação junto a terceiros. O governo é terceiro em relação à empresa? Sim, No momento em que você efetua uma venda, efetuando essa venda, se você for reconhecê-la, naquele momento ali, do fato gerador, que é a circulação da mercadoria, ali vai gerar, no caso, o pagamento de impostos, Gera um fato gerador para os impostos sobre venda, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ok? Aí, pessoal, nós temos também outras pessoas, como os fornecedores, que fornecem a mercadoria. Eles fornecem, quando essa mercadoria é fornecida a prazo, eles estarão, neste momento, tendo um direito em relação à empresa. Bem, nós temos também, gente, obrigações com capital próprio, com o proprietário. Aí seriam obrigações com capital próprio. Então, temos obrigações com terceiros e obrigações com capital próprio, que aqui a gente poderia exemplificar a obrigação com os proprietários, sócios da empresa. Vamos lá. Representação gráfica do patrimônio. O patrimônio pode ter sua representação simplificada em forma de T. Caixa.
lado esquerdo, né? Então, tá representando, é um T ali, né? A representação gráfica. No centro, nós colocamos o nome da conta, aí nós escolhemos a conta caixa. Do lado esquerdo é o lado positivo e o lado direito o lado negativo. Olha só, apesar de ser uma representação gráfica de forma didática, é muito importante. No momento em que nós estamos dentro da empresa, dentro do escritório, muitas vezes com um volume muito grande de lançamentos, e às vezes pode acontecer alguma divergência, você pode utilizar a ferramenta, né, do Razonete ou T para ajudá-lo a solucionar o problema. Então, é só lembrar, no centro fica o nome da conta, do lado esquerdo, nós teremos tudo que for debitar na conta e do lado direito, o lado negativo, nós teremos o que for creditar. Então, só para vocês guardarem essa ordem. Lado positivo do gráfico. O lado esquerdo do gráfico é chamado lado positivo, pois os bens e os direitos representam a parte positiva do patrimônio da empresa. Então, pessoal, vamos lembrar, lá na estrutura, no Razonete, do lado esquerdo, que é chamado de lado positivo, porque tem os bens e os direitos, né, da empresa. Bens nós já vimos, é o que a empresa tem efetivamente. Direitos é o que a empresa tem a receber de terceiros, né, no momento em que nós exemplificamos com a venda a prazo, ok? Então, vamos lá. Lado negativo do gráfico. O lado direito do gráfico é chamado lado negativo, pois as obrigações representam a parte negativa do patrimônio da empresa. Falamos também, né, das obrigações. As obrigações, elas ficarão do lado, né, direito do gráfico. Então, gente, temos obrigações com terceiros, então são pessoas que, né, no caso aí não é o sócio, no caso essa pessoa é uma pessoa de fora, né, o próprio funcionário, né, ele trabalha na empresa, mas aí o valor que nós temos a pagar, de salários a pagar, é uma obrigação com terceiros, bancos, referente a empréstimos, não especificamente a conta bancária, que a conta bancária, o valor que você tem é um direito. Empréstimo bancário seria ali nas obrigações. Perfeito? Fornecedores. Gráfico, o patrimônio. Então, agora a gente já está começando a trazer isso aqui para o mais próximo da estrutura do balanço. Então, vamos lá. No patrimônio, o lado positivo é composto por bens e direitos e que nós chamamos de ativo. E o lado, né, a parte negativa, as obrigações, nós chamamos de passivo. Aí vamos lá, né? Para nós falarmos da arte de debitar, nós precisamos de todo esse embasamento, precisamos de conhecer qual é a natureza da conta, precisamos saber o que é uma conta patrimonial, o que é uma conta de resultado. Muitas vezes a pessoa fica ansiosa, eu quero fechar um balanço. Pessoal, primeiro nós temos que ir na matéria-prima da contabilidade. E qual é a matéria-prima da contabilidade? É a classificação contábil, são os lançamentos contábeis, para depois nós pensarmos, trabalharmos as demonstrações. Então, vamos ao trabalho. Eu tenho que saber o que é conta patrimonial e tenho que saber também o que é uma conta de resultado. Então, contas patrimoniais representam os elementos constitutivos do patrimônio. Então, o que nós aprendemos? Lá do lado do ativo, nós temos os bens e os direitos. Do lado do passivo, nós temos as obrigações. Prestam atenção. Nós temos as contas patrimoniais, que estarão representadas no balanço patrimonial. Nós temos conta do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, né? Então, essas contas são contas patrimoniais. Contas de resultado. As contas de resultado dividem-se em contas de despesas, custos e contas de receitas. Aparece durante o exercício social, encerrando-se no final do mesmo. Não fazem parte do balanço patrimonial, mas é por meio delas que sabemos se a empresa apresentou lucro ou prejuízo em suas atividades. Então, quando nós tratamos das contas patrimoniais, como nós havíamos falado, ativo, passivo e patrimônio líquido, elas estarão
contidas dentro do balanço patrimonial. Então, contas patrimoniais, balanço patrimonial, né? Essas contas, pessoal, elas não se encerram no final do período, né? Seria muito interessante. Imagina, nós adquirimos um veículo a prazo e encerrou o período. Iria desaparecer o veículo e também o empréstimo, o financiamento desse veículo? Não faz sentido. Então, essas contas, elas não serão encerradas. Bem, enquanto as contas de resultado, o próprio nome diz, irá apresentar o resultado da empresa. Esse resultado poderá ser lucro ou prejuízo, né? E como contas de resultado, aqui nós temos contas de despesas, né? Que são os gastos, contas os custos que estão ligados à fabricação dos itens, e nós temos as receitas, que estará ligada às vendas, prestação de serviço, industrialização. Definindo melhor, vamos fazer a leitura. Despesas. As despesas decorrem do consumo de bens e da utilização de serviços. Pessoal, para gerar receita, nós precisamos o quê? De ter despesas. Então, a obtenção de receita, ela está diretamente ligada o quê? Né? À questão das despesas, não tem como. Contas de despesas diminuem a situação líquida do patrimônio, ocasionando menor lucro. Então, o que acontece? Na hora que nós vamos fazer a apuração do resultado e nós temos contas de despesa, ou nós teremos menos lucro ou teremos prejuízo. Perfeito? Receita. As receitas decorrem da venda de bens, da industrialização e da prestação de serviços. Então, nós estamos falando aqui das receitas. Nós temos receitas operacionais, que estão diretamente ligadas à atividade fim da empresa. Essas receitas, elas estão descritas no objeto social da empresa, no contrato social dela. E temos também receitas, outras receitas, né, que era chamado de receitas não operacionais. E hoje, né, com as novas normas, nós temos outras receitas. Contas de receita aumentam a situação líquida do patrimônio, ocasionando maior lucro. Bem, gente, quando nós falamos de situação líquida, nós estamos falando o seguinte: olha, nós temos lá a questão do ativo maior que passivo. É uma situação positiva, é uma situação interessante, desejada. Mas pode ocorrer de nós vendermos tudo que a gente tem no ativo, recebermos tudo que nós temos e o nosso passivo, as nossas obrigações serem maior. Então, é uma situação deficitária, uma situação ruim, não desejável. E pode acontecer uma situação líquida nula, que vendendo tudo que eu tenho, recebendo tudo que eu tenho, eu consigo pagar tudo que eu devo, para o capital próprio e para o capital de terceiros. Bem, ativo, aplicação dos recursos. Então, nós precisamos de guardar que é importantíssimo que na estrutura do balanço patrimonial, as contas do ativo representam aplicação de recursos, enquanto as contas do passivo representam o quê? Origem de recursos. Bem, o que acontece aqui, pessoal? Aí vem uma preocupação quando nós estamos fazendo, né, tanto os treinamentos, preparatório para o concurso público, preparatório para o exame de suficiência. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de tratar origem e aplicação. Então, vamos lá. Olha, se você pensar que tudo que o ativo tem, ele deve para o passivo, para o capital de terceiros ou para o capital próprio, nós vamos conseguir visualizar, já passei o quadrinho aqui para vocês, os slides, vocês irão conseguir visualizar por que o ativo tem natureza devedora. Então, de forma simples, nós vamos guardar. O ativo tem natureza devedora, pois tudo que ele tem, ele deve para capital de terceiros ou capital próprio. Ah, mas eu comprei com o valor que estava no caixa. Mas onde que foi a origem? Foi a integralização do capital social? Perfeito? Então, vamos guardar. Então, vamos vir para a natureza das contas. Gente, vocês precisam de guardar essa anotação, deixá-la perto de vocês para que vocês
fixam, né, essa dinâmica aqui da natureza das contas. Então, vamos para os grupos. O ativo. O ativo tem a natureza devedora, porque nós falamos o seguinte, que tudo que o ativo tem, ele deve para o capital de terceiros, que representa o passivo circulante, ou para o capital, passivo circulante, passivo não circulante, ou capital próprio, que é o patrimônio líquido. Passivo tem natureza credora, que ele representa origem de recursos, né? É só nós guardarmos. Quem deve é devedor e quem tem a receber é credor. Patrimônio líquido, natureza credora, ele está do mesmo lado, está lá no lado abaixo do passivo, faz parte, vai estar incluindo no passivo total, ele tem a natureza credora. Receita tem natureza credora, despesa e custos tem natureza devedora. Então, vamos guardar. É só vocês lembrarem de matemática. O que for diretamente proporcional irá aumentar. Vamos fazer, né, um paralelo. Ativo. Quando eu debito uma conta de natureza devedora, eu estou indo a favor da natureza. O meu saldo aumenta. Quando eu credito uma conta de natureza devedora, eu estou indo contra a natureza da conta. Então, meu saldo diminui. Passivo, ele tem a natureza credora. Se eu debitar uma conta do passivo, o que irá acontecer com o saldo? Diminuir. Em contrapartida, se eu creditar for a favor da natureza, o saldo irá o quê? Aumentar. Patrimônio líquido tem natureza credora. Se eu debitar, o saldo diminui. E se eu creditar e a favor da natureza, o saldo aumenta. Receita tem natureza credora. Se debitar, o que acontece? Hein, pessoal? Diminui. Se creditar, o que acontece? Aumenta, porque tem natureza credora. Despesas e custos tem natureza devedora. Se debitar, foi a favor da natureza da conta. O saldo aumenta. E se creditar, o saldo diminui. Então, aqui é excelente para vocês, ajuda demais no mecanismo de debitar e creditar, ter ciência da natureza das contas, inclusive para conciliar, que é conferir os lançamentos contábeis. Vamos lá. Bem, aqui nós vamos falar, né? Nós não podemos falar de lançamento sem fazer o referenciamento ao plano de contas. Então, pessoal, vamos lá. Código das contas. Por quê? O que é o plano de conta? É um conjunto de contas que estará elencado, né? Estruturado de acordo, né? Com uma estrutura prévia. E o que aqui nós temos? No grupo 1, toda conta, se nós formos pegar uma conta analítica, ela, iniciando com o número 1, é uma conta do ativo. Uma conta iniciando com o número 2 é uma conta do passivo, ou uma conta também do PL, né? Que voltou aqui pra gente, contas do passivo e PL. Se nós pegarmos uma conta de número 3, aí irá depender do software que vocês usam, porque tem alguns softwares que o número 3 é conta de receita e o número 4 é despesa e custos. Então, aqui nós teríamos também que acrescentar contas de despesas e custos. No nosso caso aqui, nessa estrutura, o número 3. O número 4, contas de receita. E o número 5, contas de apuração do resultado do exercício. Vocês estão lembrados que nós falamos das contas de resultado? Nós confrontamos as contas de resultado. Como assim confrontar as contas? Bem, nós pegamos as contas de receitas, né, as contas de resultado, as receitas e confrontamos com as despesas e custos para apurar o resultado. Essa apuração, nós fazemos uma conta que está no grupo 5, que se chama Conta de Apuração do Resultado. E outras pessoas também conhecem como ARE, apuração do resultado do exercício. Essa conta é uma conta transitória. Como assim? Eu confronto as contas, faço apuração para saber se nós tivemos lucro ou prejuízo e logo depois também eu encerro essa conta. Ela não prevalece com saldo. Bem, então, pessoal, falamos de maneira bem simplificada para vocês sobre o patrimônio, sobre os elementos que compõem o patrimônio. Vamos lá na natureza das contas, falamos do plano de contas e agora nós vamos falar do método das partidas dobradas.
O método das partidas dobradas, via de regra, é muito simples. Vejamos, tudo que sai de um lugar entra em outro, e com a contabilidade o procedimento não é diferente. Para cada débito, sempre haverá um crédito correspondente e vice-versa, sem o qual não se terá um balanceamento entre as contas de ativo e passivo. A própria palavra diz, vamos lá, balanço patrimonial, balança quer dizer equilíbrio. Então, as contas, né? O nosso ativo total tem que ser igual ao nosso passivo total, tem que haver equilíbrio. Toda vez que nós debitamos, nós temos um crédito de igual valor. Ah, mas professora, por que existe um débito e 2 créditos ou 2 débitos, um crédito? Não importa, mas quando você somar todos os valores debitados, serão igual a todos os valores creditados, tá certo? Então, vamos lá. Bem, então, vamos trabalhar aí, né, gente, falando do método das partidas dobradas, que é bem interessante para vocês. Olha só. Lançamentos contábeis. Exemplo 1. Depósito em dinheiro no Banco Modelo, SA. Então, vamos imaginar a cena, tá? Olha, só nós estamos indo lá no banco, né? Aí temos a nossa bolsa ou a nossa carteira e tem um caixa. O que aconteceu? Vamos imaginar. Tem que fechar os olhinhos, fechar e vamos imaginar a cena. Quando você pega o dinheiro da bolsa, o dinheiro está saindo de onde? Só que aqui a gente está falando de empresa, né? E a bolsa seria o quê? O caixa da empresa. Saiu do caixa da empresa e entrou onde? No banco. Então, saiu do caixa da empresa e entrou no banco. De onde saiu o recurso? Nós chamamos de origem do recurso. Onde entrou o recurso, nós chamamos de aplicação do recurso, tá? Ah, mas nós aprendemos lá atrás que a origem do recurso é do passivo e a aplicação é no ativo. Pessoal, mas podemos ter contas, né? Por exemplo, igual caixa, outras contas que estão no ativo, que elas também podem fazer o quê? Origem de recurso. Por exemplo, neste lançamento aqui, sai do caixa e entra no banco. Qual o macete que vocês precisam de aprender? Onde entrou o valor, que foi no banco, eu debito. De onde saiu, que foi a origem desse recurso, que foi o caixa, que foi a nossa bolsa, nós creditamos. Então, vamos lá. Dinâmica do débito e crédito. Depositou em dinheiro no Banco Modelo SA. Então, vamos lá, gente? Entrou no banco, então eu debito. Saiu do caixa. Não, nós não tiramos o dinheiro da bolsa, que aqui representa a conta caixa. Saiu do caixa, nós creditamos. Perfeito? Então, vamos lá. Guarda isso no coração. Bem, nós vamos falar aqui, né, de forma bem simplificada, de 3 demonstrações contábeis, né? Nós temos mais, né, gente? Vale lembrar. Nós temos DFC, que é demonstração do fluxo de caixa, DVA, demonstração do valor adicionado, DRA, demonstração do resultado abrangente, dentre outras, né? Mas aqui, especificamente, nesse espaço do webinar, nós vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho de balancete de verificação, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Perfeito? Então, vamos lá. Balancete de verificação. Bem, dentro do balancete de verificação, nós temos contas patrimoniais. Quais são as contas patrimoniais mesmo? Ativo, passivo e PL. E as contas que não encerram, né, gente? E nós temos as contas de resultado. As contas de resultado, quais são mesmo? Despesas, custos e receita. E essas contas, né, se você faça apuração pelo lucro real trimestral, trimestralmente eu encerraria. Perfeito? Então, essas contas encerram. Lembram que nós falamos lá daquele grupo 5, né, que é a apuração do resultado do exercício. Então, na estrutura do balancete, nós vamos ter contas patrimoniais e contas de resultado. Pessoal, se nós pensarmos aqui na estrutura do balancete, nada mais é do que
a síntese, dou razão. Olha só, temos o número da conta reduzida. Então, nós pegamos lá no plano de contas esse código reduzido, a descrição da conta, imagina lá, 100, caixa. O movimento do mês, qual que foi o movimento? Debitou caixa. Olha, se debitou caixa é porque entrou recurso. Creditou caixa é que saiu recurso. E aí nós teremos saldo ou devedor ou credor. Lembrando, pessoal, o caixa, por fazer parte, né, do ativo, ele tem a natureza devedora, porque ele representa a aplicação de recurso. Então, logo, o saldo da conta caixa, assim como as outras contas, né, se não forem contas de compensação ou de redução, elas terão a natureza devedora, logo o saldo tem que estar devedor, perfeito? Senão a conta estará no que nós chamamos de virada. Pessoal, vamos lá. Demonstrações contábeis, balanço patrimonial. Bem, balanço patrimonial. Balanço vem da palavra balança. Balança requer equilíbrio patrimonial. Pessoal, no balanço patrimonial, nós teremos apenas as contas patrimoniais e elas não serão encerradas nem no final do trimestre, nem no final do ano. Perfeito? Lembram daquele exemplo da aquisição do veículo, né? O veículo está lá no nosso ativo não circulante e nós temos lá uma obrigação no passivo, circulante e não circulante, do financiamento, e nós não iremos encerrar porque acabou o trimestre, porque acabou o ano. Não faz dessa forma. Perfeito? Então, dentro do balanço, teremos só contas, balanço patrimonial, só contas patrimoniais. Ai, mas nós temos o resultado. Pessoal, o resultado foi apurado numa conta transitória, que é do grupo 5, e foi levado para o balanço lá no patrimônio líquido, como lucro ou prejuízo. Perfeito? Bem, demonstrações contábeis, temos a estrutura aí do balanço para vocês. Então, nós temos ativo circulante, ficou faltando aqui, moçada, para nós, ativo não circulante, logo abaixo aqui, tá? E passivo circulante, e também ficou faltando a linha, na hora que eu fui, me perdoe, eu excluí a linha, né? Estava o texto aqui. Passivo não circulante. Ativo circulante, né? O que será que está dentro do ativo circulante é aquilo que é para circular e aquilo ali que está lá no curto prazo. E o ativo não circulante, o próprio nome diz, não é para circular. Vamos dar um exemplo aí do nosso ativo imobilizado. Nós não compramos bens para o ativo imobilizado com a intenção de vendê-los, né? Comprou para revender. Não, a gente compra com a intenção de ficar para utilizar na atividade operacional. Mas vende bem do ativo. Gente, vende depois que ele já cumpriu o papel dele. Mas não é o nosso objetivo principal comprar para revender, senão seria circulante. Nós temos o passivo circulante, que são as obrigações no curto prazo, assim como está faltando ali, depois nós temos que acrescentar o passivo não circulante, que são as obrigações junto a terceiro no longo prazo. Temos aqui também, que era para ter colocado, o patrimônio líquido, antes de lucros ou prejuízo, que é o que, gente? O capital próprio. Perfeito? Lembrando sempre, balança requer equilíbrio. Ativo total tem que ser igual a passivo total. Pessoal, se o ativo total não for igual ao passivo total, tem algo errado, porque nós aprendemos no método das partidas dobradas que para todo débito existe um crédito de igual valor, né? Então, não justifica. Demonstrações contábeis, aqui chegamos na DRE, demonstração do resultado do exercício. Bem, o próprio nome já estará linkado. Gente, demonstração do resultado do exercício, ela é uma demonstração dedutiva vertical, então você começa com maior valor em cima até chegar ao lucro líquido. Bem, contas de resultado. Na DRE, nós teríamos somente contas de resultado. Aí as contas patrimoniais. Contas patrimoniais fazem parte do balanço patrimonial. E contas de resultado fazem parte da DRE. Então, vocês vão lembrar.
a organização dela é o quê? Vertical dedutiva, né? Gente, lembrando que as contas de resultado, elas serão encerradas ou no trimestre ou serão encerradas o quê? No final do ano, perfeito? Nós temos o modelo aí do DRE, da demonstração do resultado do exercício, só para a gente realmente reafirmar. Observam, começa com a receita bruta, depois as deduções de vendas, tributos incidentes sobre venda, receita líquida, menos o custo da mercadoria, né? Depois o resultado bruto, e aí vai descendo, menos despesas, resultado operacional, despesas e receitas, resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Aí, pessoal, contribuição social sobre o lucro líquido. Depois, o que nós chegamos? Ao lucro líquido do exercício ou prejuízo. Então, começamos com valor maior, né, lá na receita bruta, até chegarmos no lucro líquido, um valor menor, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. E não existe nada melhor do que educar. É uma oportunidade muito grande que nós temos de estar aqui junto com vocês, de trabalharmos. O tempo é curto? Sim, mas são dicas de ouro que nós passamos aqui. Eu gostaria de convidá-los. Nós temos cursos presenciais e também temos cursos à distância. Depois vocês deem uma entrada no site, vocês podem observar que todos os slides nós colocamos o nosso site do EAD e o nosso site dos cursos presenciais. Espero ter ajudado vocês, né? E nós estamos com essa proposta do webinar para que a gente possa estar levando a educação de forma gratuita para vocês. Muito obrigada por terem feito a inscrição, por ter acreditado, né, no nosso trabalho. Obrigada aos alunos, obrigada às indicações que nós temos recebido. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Obrigada, ficam com Deus, tá? Sucesso para todos vocês.